Se Deus existe, tudo é permitido. Pare um segundo, respire. Eu sei o que você está acostumado a ouvir. Você cresceu ouvindo a máxima de Dostoiévski, repetida exaustivamente em púlpitos, debates e mesas de bar. Se Deus não existe, tudo é permitido. A ideia por trás dessa frase famosa é que sem um vigilante cósmico, sem um juiz eterno e sem a ameaça do inferno ou a promessa do paraíso, o ser humano não teria motivos para conter seus instintos mais bestiais. Sem Deus, seríamos animais soltos, devorando uns aos outros no escuro. A moralidade, dizem eles, precisa de uma âncora transcendente. Caso contrário, ela é apenas uma opinião, e opiniões podem ser ignoradas. Mas hoje eu quero te convidar a olhar para o abismo sob uma nova perspectiva. E se a realidade for exatamente o oposto? E se for a existência de Deus, especificamente o Deus das grandes tradições monoteístas, o Deus da infinita misericórdia e do perdão incondicional, que torna tudo, absolutamente tudo, permitido? Para começarmos essa investigação, preciso que você responda a uma pergunta simples. Não responda para mim. Responda para a sua própria consciência teológica. Existe algo que Deus não perdoe? Se a sua resposta for baseada na doutrina cristã, islâmica ou judaica padrão, a resposta é, invariavelmente, não. Desde que haja arrependimento genuíno, desde que haja conversão, desde que o pecador se volte para o Criador com o coração quebrantado. Não importa o tamanho da mancha, o sangue do Cordeiro limpa tudo. A misericórdia de Deus é infinita. E é aqui, exatamente aqui, que a armadilha moral se fecha. Porque se o perdão é infinito, a responsabilidade é finita. Se existe uma cláusula de escape suprema, acessível até o último suspiro de vida, então a consequência moral de qualquer ato se torna provisória, negociável e, em última instância, anulável. Vamos analisar a mecânica desse sistema. Em uma visão de mundo secular, materialista e sem Deus, as ações têm um peso terrível e definitivo. Se eu tiro a vida de uma pessoa, essa vida acabou. A dor causada à família é irreversível. Não há mágica, não há ritual, não há oração que traga essa pessoa de volta ou que apague o fato histórico do meu crime. Eu carrego esse peso, a sociedade carrega essa perda, e a justiça humana, falha, limitada, mas real, é a única resposta possível. O mal, num universo sem Deus, é uma cicatriz permanente na realidade. Agora, insira Deus na equação. O cenário muda drasticamente. De repente, o crime deixa de ser uma ofensa horizontal, de mim para com o meu semelhante, e se torna primariamente uma ofensa vertical, de mim para com Deus. A teologia nos ensina que todo pecado é, em última instância, contra o Criador. O rei Davi, na Bíblia, após adulterar com Batseba e conspirar para assassinar o marido dela, Urias, escreve no Salmo 51, contra ti, somente pequei. Perceba a gravidade dessa afirmação. Ele destruiu uma família, matou um homem inocente, mas a sua contabilidade moral é com Deus. Contra ti somente. E a vítima? Onde está Urias nessa equação de redenção? Ele é irrelevante. Ele é um dano colateral na grande novela de salvação da alma de Davi. Esse deslocamento do eixo moral é o que permite que tudo seja permitido, porque a vítima humana não tem poder de veto sobre o perdão divino. Eu posso destruir a sua vida, torturar seus filhos, queimar sua casa e, anos depois, numa cela de prisão ou no leito de morte, encontrar Jesus. Eu posso me arrepender genuinamente, eu posso chorar, pedir clemência ao Pai, e a doutrina garante: eu serei perdoado, eu serei lavado, eu serei salvo. E você, a vítima? Você pode continuar sofrendo, pode morrer de desgosto, pode até ir para o inferno, se não tiver a mesma fé que eu. Mas eu, o agressor, estou garantido.
O Deus que existe permite que eu limpe minha ficha criminal cósmica sem a sua permissão. Isso transforma a moralidade em um jogo viciado. Deus se torna um banco moral com fundos infinitos, onde qualquer dívida, por maior que seja, pode ser quitada com a moeda do arrependimento. Não importa o quanto eu gaste, não importa o quanto eu destrua, o cheque especial da graça divina cobre o rombo. Isso é impunidade metafísica institucionalizada. Pense no caso real e perturbador de Jeffrey Dahmer, o canibal de Milwaukee. Um homem que violentou, matou, desmembrou e devorou dezenas de jovens. Crimes hediondos que desafiam a nossa compreensão de humanidade. Na prisão, antes de ser morto, Dahmer se converteu. Foi batizado. Segundo os relatos, ele demonstrou remorso e aceitou Jesus. Se a teologia cristã estiver correta, Jeffrey Dahmer está, neste momento, no céu. Ele está desfrutando da beatitude eterna, da presença de Deus, da paz infinita. Enquanto isso, muitas de suas vítimas, que talvez não fossem cristãs ou que morreram sem tempo de se arrepender de seus pecados mundanos, podem estar no inferno. Ou, na melhor das hipóteses seculares, simplesmente deixaram de existir. Que tipo de sistema moral é esse? É um sistema onde o assassino ganha o prêmio eterno e a vítima fica com o túmulo frio. Se Deus existe e opera sob essa lógica de graça incondicional, então matar e destruir são apenas erros de percurso temporários, passíveis de correção. O ato em si perde a gravidade absoluta. Ele se torna relativo à capacidade do agente de se arrepender depois. Portanto, para o crente que confia na misericórdia final, tudo é permitido, porque tudo é consertável. A existência de Deus cria uma amnésia divina. A Bíblia diz que Deus lança nossos pecados no mar do esquecimento. Dos teus pecados não me lembro mais. Isso soa bonito em um hino, mas é aterrorizante em termos de ética. Esquecer o mal é uma injustiça com quem sofreu o mal. A memória do crime é a única dignidade que resta à vítima. Quando Deus escolhe esquecer o que foi feito em nome de perdoar o agressor, Ele está efetivamente anulando a história de sofrimento da vítima. Ele está dizendo que o bem-estar espiritual do criminoso vale mais do que a reparação da dor causada. Esse mecanismo psicológico cria uma dissociação perigosa na mente do religioso. Ele permite que a pessoa cometa atrocidades com uma mão, enquanto segura o terço com a outra, sabendo que existe um plano B. A moralidade secular não tem plano B. Se eu erro, eu pago. Se eu quebro, está quebrado. A pressão para agir corretamente aqui e agora é imensa, porque esta é a única chance de acertar. A moralidade religiosa, por outro lado, é a moralidade do rascunho. Você pode rabiscar, rasurar, rasgar a folha e, no final, o professor passa borracha e te dá uma nota 10 porque você disse que sentia muito. Veja como isso se manifesta nas estruturas de poder religioso. Pense nos escândalos de abuso na Igreja Católica e em outras denominações. Por décadas, a prioridade não foi a justiça civil, a proteção das crianças ou a reparação das vítimas. A prioridade foi a cura espiritual do padre agressor e a proteção da imagem da Santa Madre Igreja. O padre abusador se confessava ao bispo, recebia a absolvição sacramental, rezava algumas ave-marias e era transferido para outra paróquia. Aos olhos da teologia, o sacramento da confissão funcionou. O pecado foi perdoado. Deus absolveu. Se Deus absolveu, quem somos nós, meros mortais, para continuar acusando? A existência de Deus, nesse contexto, serviu como um escudo contra a justiça real. Se Deus não existisse para esses bispos, eles teriam que lidar com o fato nu e cru. Um homem cometeu um crime contra uma criança. Ponto. Mas como Deus existe na mente deles, o crime se transformou em pecado. O criminoso se transformou em ovelha perdida e a justiça se transformou em misericórdia.
A presença do divino na equação facilitou o acobertamento. Ela permitiu que o inaceitável fosse aceito, processado e arquivado nas gavetas do sigilo eclesiástico. Além disso, a ideia de um plano maior serve como o solvente universal da responsabilidade. Se Deus existe e é soberano, nada acontece sem a sua permissão. Isso leva a uma lógica fatalista, onde o mal é ressignificado como uma ferramenta pedagógica de Deus. Deus permitiu isso para me ensinar algo. Deus escreve certo por linhas tortas. Quando uma mãe religiosa vê seu filho morrer de uma doença dolorosa ou ser assassinado, ela é condicionada a dizer: foi a vontade de Deus. Ao dizer isso, ela está, sem perceber, dando permissão moral para a tragédia. Ela está validando o horror como parte de uma arquitetura sagrada. Se o mal é parte do plano de um ser infinitamente bom, então o mal, na verdade, é um bem disfarçado. E se o mal é um bem disfarçado, por que deveríamos lutar contra ele com todas as nossas forças? Por que deveríamos nos indignar? A indignação contra a injustiça se torna uma rebelião contra Deus. A aceitação passiva se torna a maior virtude. Novamente, se Deus existe, a atrocidade é permitida, porque ela é rebatizada como mistério da fé. Sem Deus, uma criança morrendo de fome é uma falha humana, política e social que deve ser corrigida imediatamente. É um escândalo inaceitável. Com Deus, é um mistério, é um chamado à oração, é um teste de fé, é um prelúdio para o paraíso. A urgência da ação moral é diluída pelo ópio da esperança escatológica. Portanto, Deus é a rota de fuga da consequência moral. O conceito de perdão infinito, central às fés monoteístas, cria um sistema onde a responsabilidade é transferível e a culpa é lavável. Isso nos torna moralmente negligentes, nos torna jogadores num cassino, onde a casa sempre perdoa a dívida, incentivando-nos a continuar apostando a vida alheia na mesa de jogo. O problema de viver em um universo governado por um Deus absoluto vai muito além da limpeza do crime após o fato. O perigo real, o perigo mais visceral e sangrento da história humana, reside na capacidade da fé de transformar o próprio crime em virtude. Se Deus existe, tudo é permitido, não apenas porque Ele perdoa, mas porque Ele ordena. Na filosofia, isso é conhecido como a teoria do comando divino. É a ideia de que o bem não é um padrão independente que Deus segue, mas sim que o bem é qualquer coisa que Deus decida que é. Se Deus diz, ame seu próximo, amar é bom. Mas se amanhã Deus disser, mate seu vizinho, matar se torna bom. A moralidade não tem lastro na realidade, no bem-estar humano ou na empatia. Ela tem lastro apenas na vontade arbitrária de uma divindade. E como a vontade de Deus é revelada através de textos antigos, profetas e interpretações subjetivas, abre-se a porta para o horror absoluto justificado como piedade suprema. Olhemos para a história. As cruzadas não foram guerras travadas por ateus nihilistas que achavam que tudo era permitido porque a vida não tinha sentido. Pelo contrário, foram travadas por homens profundamente crentes, que tinham certeza absoluta de que Deus queria que eles matassem infiéis. O Papa Urbano II, ao convocar a Primeira Cruzada, prometeu a remissão total dos pecados para quem morresse na Guerra Santa. Matar era o caminho para o céu. Saquear e queimar vilas inteiras no caminho para Jerusalém eram atos de devoção. Deus vult, Deus o quer. Essa frase é a prova definitiva da nossa tese. Se Deus quer, o massacre é permitido. Se Deus quer, a barbárie é sagrada. Sem Deus, um homem que entra em uma vila e mata mulheres e crianças é um monstro psicopata. Com Deus, esse mesmo homem pode ser Josué conquistando Canaã, ou um cruzado retomando a Terra Santa, ou um terrorista moderno explodindo um mercado. A ação física é idêntica, sangue derramado, vidas interrompidas. Mas a fé,
coloca um filtro sobre a lente da realidade que inverte a polaridade moral. O que a empatia humana natural diria ser repugnante, a fé diz ser glorioso. Pense na história bíblica de Abraão e Isaque. Deus pede a Abraão que sacrifique seu próprio filho, que o mate e o queime como oferenda. Abraão, o pai da fé, obedece. Ele leva o menino, amarra-o e levanta a faca. No último segundo, Deus intervém e diz que era apenas um teste. A religião celebra isso como o ápice da fidelidade. Mas analise friamente. Um homem estava disposto a assassinar o próprio filho porque uma voz na sua cabeça mandou. Em qualquer tribunal secular, em qualquer sistema ético humanista, Abraão seria internado como um lunático perigoso ou preso por tentativa de homicídio. Mas no sistema onde Deus existe, ele é o herói máximo. Isso nos ensina que, para o crente, a obediência a Deus está acima da ética humana. Se tiver que escolher entre a compaixão pelo filho e a ordem de Deus vence. Paulo Henrique, se Deus mandasse você matar a criança, você mataria? Mas o profeta de Deus não ia matar o próprio filho? Ou seja, Foi ia, considerado né? o pai da igreja. Paulo Henrique, tu não aprende não, cara, que essas coisas aí é errada, cara. Tu não aprende que isso é errado. Aprende Eu que sei que é errado, mas nós é temos errado que pro ateu. preservar a vida. Não Lógico, a aprende vida tem que ser preservada. Eu entendo a visão dos ateus. Se Deus aparecesse para mim, se me desse essa missão, essa coisa, eu ia falar para todo mundo, ia falar para juiz, falar para advogado, ó, Deus está falando comigo aqui, ó, que nem Moisés, ó, falava, Deus, ó, fala para eles aí, se tu quer que eu mate, fala com o advogado, juiz, fala com Lula, fala com Bolsonaro, aí talvez eu faça, mas eu tenho consciência, eu nasci num país pacífico, se eu matar uma criança é uma grande pena, eu estou ciente das leis, eu já sou um adulto, vai pegar ruim para mim, aí pensa bem. Aí ele explicando para toda pessoa o que ia acontecer, se eu tenho que ir para cadeia depois que eu matar, se ele me desse essa coisa, talvez eu faria. É uma coisa bem polêmica, é uma coisa a se pensar, né? Porque vocês, ateus, têm na cabeça que Deus não existe, vocês têm uma rocha, eu não consigo ter essa rocha na cabeça de falar que Deus não existe. Ainda bem que eu sou ateu, ainda bem que você que está me assistindo que é ateu também o é e não tem que ficar defendendo essas merda, né? Ainda bem. Porque já pensou se tivesse que defender essas merda aí? Que doideira. Isso significa que não há limite para o que um crente pode fazer. Se ele estiver convencido de que é a vontade divina, ele pode voar com aviões em prédios, pode negar transfusão de sangue para filhos morrendo, pode expulsar adolescentes gays de casa, pode cobrir crimes de pedofilia. A barreira da empatia, que impede nós, primatas sociais, de ferirmos uns aos outros, é derrubada pela retroescavadeira do mandato divino. Vamos trazer isso para o cotidiano, para longe das guerras santas. Pense na violência doméstica e na repressão psicológica dentro de lares fundamentalistas. Quantas vezes ouvimos histórias de pais que espancam filhos para o bem deles, citando provérbios: quem poupa a vara odeia seu filho. A agressão física, que a lei e a psicologia condenam como abusiva, é rebatizada como disciplina bíblica. O pai não sente culpa, ele sente que está cumprindo um dever sacerdotal. Se Deus manda corrigir com vara, bater é permitido. Bater é amor. Pense nas mulheres presas em casamentos abusivos, aconselhadas por pastores e padres a orar e suportar, porque Deus odeia o divórcio. O sofrimento real da mulher, os hematomas, a destruição da sua autoestima, tudo isso é secundário diante da preservação da instituição sagrada do casamento. A vontade de Deus atropela o bem-estar humano. Se Deus existe e instituiu o casamento indissolúvel, então o sofrimento contínuo é permitido e a fuga é pecado.
A existência desse Deus onipotente também destrói a responsabilidade coletiva. Veja como lidamos com a destruição do meio ambiente. Se você acredita que o mundo vai acabar em fogo num apocalipse planejado por Deus para breve e que depois ele criará um novo céu e nova terra, que motivo real você tem para preservar este planeta? Se o fim dos tempos é um roteiro divino inalterável, a degradação ambiental não é um suicídio da espécie. É apenas o cenário sendo preparado para a volta de Jesus. A fé no plano maior permite a negligência total com a nossa única casa. Deus está no controle, dizem eles, enquanto as florestas queimam. Essa frase é a licença suprema para a passividade. Agora, vamos ao ponto mais desconfortável, aquele que precisa ecoar na sua mente quando este vídeo acabar: a anulação completa da vítima. Em um sistema moral secular, a vítima é o centro. A justiça é sobre reparar, na medida do possível, o dano causado a ela e proteger a sociedade. Em um sistema teológico, a vítima é irrelevante no processo de redenção. O violentador pode ser perdoado por Deus sem que a vítima jamais o perdoe. O assassino pode ser salvo sem que a família da vítima receba qualquer consolo. A transação é privada. Pecador e Deus. A vítima não tem assento à mesa de negociações da salvação. Isso cria uma solidão cósmica para quem sofre. Se você foi ferido, a teologia diz que você deve perdoar, porque Deus perdoou você. Você é coagido a abrir mão da sua justiça, a engolir a sua dor para não bloquear suas bênçãos. A religião muitas vezes vitimiza a vítima novamente, exigindo dela uma santidade no sofrimento, enquanto oferece ao agressor uma rota de fuga rápida através do arrependimento. Comparemos finalmente a moral sem Deus e a moral com Deus. Sem Deus, a moralidade é um contrato social frágil, construído com muito esforço, baseado na nossa capacidade de sentir a dor do outro. É uma construção horizontal. Eu não te mato porque eu entendo que você quer viver, assim como eu. E se criarmos uma regra de não matar, ambos vivemos melhor. É pragmático, é empático e é aterrorizante, porque depende inteiramente de nós. Se falharmos, não tem ninguém para consertar. O mal é definitivo. A morte é o fim. Essa finitude nos obriga a valorizar a vida desesperadamente. Cada minuto importa. Cada injustiça é uma emergência, porque não há tribunal de apelação no além-túmulo. Com Deus, a moralidade é uma obediência vertical. Eu não te mato porque o chefe mandou não matar. Mas se o chefe mudar de ideia e mandar matar, como fez tantas vezes nas Escrituras, eu mato. E se eu matar por fraqueza, o chefe perdoa. E se você morrer, não tem problema, porque a morte não é o fim, e a justiça será feita numa outra dimensão que ninguém nunca viu. O mal é temporário. A responsabilidade é diluída. A vida terrena é apenas um ensaio, um vestíbulo. A frase de Dostoiévski, se Deus não existe, tudo é permitido, é um medo infantil de ficar sozinho no escuro. A verdade adulta é muito mais assustadora. Se Deus existe, tudo é permitido, desde que feito em seu nome ou perdoado por sua graça. A história humana é a prova sangrenta dessa tese. As maiores atrocidades não foram cometidas por céticos que duvidavam da moral. Foram cometidas por crentes que tinham certeza absoluta de que estavam do lado do bem supremo. O cético duvida, e quem duvida, hesita. Quem hesita raramente comete genocídio. O crente não hesita. Ele tem o mandato do céu. Então, eu devolvo a pergunta a você. Olhe para a história. Olhe para os escândalos da igreja. Olhe para a lógica do perdão incondicional. E responda com honestidade intelectual, despido do medo do inferno. Existe algo que Deus não perdoe? Se a resposta é não, se para Deus tudo é perdoável e lavável, então, para o homem que crê nesse Deus, no final das contas, tudo é permitido.
A única coisa que impede o caos total não é a religião, é a nossa humanidade secular, nossa empatia biológica que insiste em sobreviver, muitas vezes, apesar das ordens divinas. Quem está realmente protegido nesse sistema? A vítima, que sofre o dano real e irreversível? Ou o agressor, que tem ao seu dispor o maior sistema de lavagem de consciência já inventado? Se Deus existe, a porta dos fundos do universo está sempre aberta para o monstro arrependido. E se isso é verdade, então a justiça divina é a maior injustiça de todas.